Na última parte agora, como está organizada a nossa aula, a gente vai dar uma olhada nos protocolos que englobam as camadas mais superiores, né? Que não são somente a camada física agora, como era bem simplificada, aqueles dois tipos de interface serial que a gente viu, mas que tem obrigatoriamente também junto a camada enlace e até mesmo essa estrutura de mensagem que roda aqui em cima. Eu vou relembrar só aqui que não é algo convencionado aqui que tenham todos os protocolos englobem tudo isso daqui. Vão existir casos excepcionais aí de protocolos que só especificam essa camada de tipos de mensagem, outros que especificam também a camada enlace e até mesmo a camada física em conjunto. O protocolo Ethernet industrial, Ethernet barra IP, que não significa nesse caso IP como Internet Protocol, mas Industrial Protocol. Então, cuidado, Ethernet barra IP não vai significar nesse contexto camada de rede internet, né? Ele basicamente é uma modificação e com algumas diferenças do protocolo Ethernet que a gente está acostumado a tratar, e ele tem taxas de dados bastante mais altas. Mas uma grande questão daí é que o quadro, o frame que a gente é acostumado a ver lá da Ethernet, se a gente capturar um frame qualquer na nossa rede local de computadores, não é necessariamente ele vai ter esse tag aqui, que é uma parte do cabeçalho, que fale da prioridade do usuário aqui dentro. Já os dispositivos que implementarem esses padrões aqui, 802.1p, 802.1q, eles vão ter essa informação de prioridade, que é o que garante ou maximiza a possibilidade de que a transmissão de dados ocorra dentro dos tempos determinísticos nesse tipo de rede. Quer dizer, aqueles pacotes que são compatíveis com esse padrão completamente, eu estou dizendo agora, estou falando da camada enlace claramente, eles vão vir com frames com informação a mais que fala da prioridade. E a prioridade vai ser dada mais alta para aqueles processos ou aqueles dados que têm que ser transportados em tempo real, que tem uma métrica de tempo e atraso de entrega limitado, como seriam nossos casos aí de monitorar sistemas físicos, monitorar variáveis que são necessárias para o controle em tempo real. E esses pacotes, então, eles vão ter prioridade, eles vão passar na frente das filas de entrega, por exemplo. Ou então, eles vão pegar caminhos mais rápidos. Enquanto que o possível fluxo de dados eventual de outras aplicações que estejam coexistindo na mesma rede, ele vai ser posto numa fila com menor prioridade. Então, tendo uma fila de menor prioridade, ele vai ser entregue quando for possível, quando estiver disponível o barramento. E para fazer sentido essas regras aí, claro que os switches, os concentradores usados nesse tipo de equipamento, eles têm que ser específicos. Vão ser eles que vão implementar essa priorização de diferentes aplicações. Como a gente tem aqui embaixo, especificado aqui, ó, é fixado nesses padrões a prioridade 6 é fixada para áudio, 5 para vídeo e 0 para e-mails. Quer dizer, os e-mails têm menor prioridade, quer dizer que se atrasar 2, 3, 10 segundos a entrega do e-mail não é nem problema. Já o tráfego de dados de vídeo, ou mais prioritariamente ainda o tráfego de áudio, ele é muito prejudicado tanto pela latência quanto por uma eventual interrupção momentânea do tráfego. Então ele tem mais prioridade para trafegar nesse tipo de rede. E isso a gente vai ouvir falar também referido como qualidade de serviço, implementar QoS, que é não tratar todo o fluxo de dados numa rede como o mesmo, da mesma natureza. Um dispositivo que tenha um pouco mais de que implemente essas políticas de qualidade de serviço, ele vai permitir que, quando identificado um pacote que se diga, né, o pacote vai conter essa informação que tem maior prioridade, e esse pacote vai trafegar mais rápido, vai pular na frente na fila, para talvez permitir que um serviço como áudio em tempo real fique com uma melhor qualidade, enquanto que transferência de arquivos, e-mails, por exemplo, possa ficar para depois, porque ele não é tão sensível a atraso. No nosso caso, no nosso contexto de redes industriais, então, um switch que comporta esse tipo de tratamento, tipo internet industrial, ele vai garantir a qualidade de serviço para aqueles serviços que estejam identificados com alta prioridade. Também entra uma outra questão de que, por terem ambientes diferentes de instalação, não é uma aplicação doméstica, talvez ele vai ter que suportar aí uma tolerância de uma faixa de temperaturas maior,
tolerância à vibração, à umidade, a contaminantes, a poeira, por exemplo. Então, uma grande diferenciação desse protocolo vai ser um pequeno detalhe em relação à priorização, qualidade de serviço e questões mais físicas que os dispositivos vão comportar tudo isso. Até mesmo a gente pode ver aqui nesse switch da Siemens aqui, que até a alimentação dele é por terminais separados aqui. E as portas estão todas escondidas aqui embaixo. Que é uma orientação bem interessante para não entrar poeira dentro das portas Ethernet aqui. E essas portas elas ficam na orientação vertical. É um cuidado simples, mas que evita a contaminação. Um outro dispositivo, tipo um switch industrial, que a gente também pode encontrar, tem a cara de um switch, como a gente imaginaria, com algumas portas metálicas, mas ele também tem uma interface aqui de fibra óptica para permitir a interconexão em mais longas distâncias. Agora, esse aqui eu não sei especificar exatamente, a gente poderia até consultar o modelo, em qual é o protocolo que se usa em fibra óptica com qual ele é compatível. Mas a gente pode ver aqui que tem dois conectores tipo SC, tem inclusive aparentemente marcado um TX e um RX aqui na lateral para identificar qual é o transmissor e o receptor, mas que ele tem então de forma nata interface metálica para 8 dispositivos, mais um que me parece ser somente uma porta de debug aqui, porque está escrito console, e interfaces ópticas já embarcadas nele próprio. E aqui embaixo eu trouxe algumas ilustrações de tipos de conectores diferenciados aqui, que tem todas aquelas características de maior imunidade à sujeira, à umidade, e até cabos com uma maior blindagem. Se a gente for observar aqui, cabos da internet curiosos aqui, um cabo que vem com uma tampa até mesmo. Ele não tem nenhuma característica do ponto de vista do meio de comunicação que tem uma grande vantagem em relação a qualquer cabo que a gente esteja usando na uma rede doméstica aí. Mas ele tem toda uma preocupação com contaminação, com entrada de umidade e com entrada de sujeira. Por isso ele tem essa cara diferenciada aí, desse jeito diferente. Depois de falar um pouco sobre esse protocolo Ethernet industrial, a gente pode vir por um aqui que é mais comum, que é o CAN, que vem de Controller Area Network. Vazei a informação no início, antes de que ele tinha sido desenvolvido pela Bosch, confirmando a informação, é isso mesmo. E também tem uma variação que é aberta agora, que se chama OpenCAN. Mas desde o início essa especificação já foi conhecida da Bosch, e ela foi inicialmente desenvolvida exatamente para aplicação embarcada tipo em carros, e inicialmente com uma taxa de dados até 1 megabit por segundo. Ela usa como interface física, como meio de comunicação, perdão, um par trançado somente, e ela não tem endereçamento. Isso é uma questão curiosa. Todos os pacotes eles são mandados com um broadcast. Todos os dispositivos recebem todos os pacotes dentro da rede, né? Como seria no nato de uma rede sem nenhum concentrador. Todo mundo recebe cópia de tudo que vai para a rede, é um barramento somente. E ele garante, é uma questão muito importante, que o tempo de latência de entrega é garantido pela especificação dessa camada de enlace mesmo. O CAN especifica a camada de enlace, pode ter diferentes variações na implementação da camada física, mas a camada de enlace é o que garante isso. E tem uma lógica rápida que todos os dispositivos têm que implementar, que no caso de uma colisão ou de um erro de entrega de dados, rapidamente essa condição ela é identificada e rapidamente vai ocorrer a retransmissão. Então ele tem um tempo bem apertado, eu acredito que poucas dezenas de microsegundos, em que mesmo que ocorrer um erro na transmissão, vai ocorrer uma nova tentativa de transmissão, até que tenha sucesso aí numa fração de milissegundo. Nesse caso, essa rede ela permite múltiplos mestres. Quer dizer, ela não é só uma rede que tenha um mestre, como a gente falava antes lá, um dispositivo pode transmitir e os outros só podem responder. Ela tem uma lógica em que eu posso ter mais de um mestre, inclusive isso dá uma maior flexibilidade no sentido de que, como eu estava comentando antes lá, pode ser que as trancas das portas consultem o status da velocidade do carro para se trancar depois de uma certa velocidade. Eu não preciso sempre ter todas as funcionalidades implementadas num controlador central, que é o mestre, e que esse mestre de tempos em tempos faça pooling, que faça a leitura de todas as variáveis, execute as suas lógicas e mande os comandos para os outros dispositivos que devem atuar. Se eu tenho mais mestres, qualquer um dos mestres, até mesmo aquele dispositivo que a gente vai ligar o scanner do carro lá, pode ligar na rede CAN, né? Ele pode ser um dos mestres, ele pode ir lá e pedir, eventualmente, nos seus tempos, na sua rodada correta de acesso à rede, pedir variáveis dos diversos dispositivos que tem lá dentro.
pedir essas informações e receber as respostas. Eu não preciso necessariamente ter um mestre principal que é o único que tem acesso à rede, mas existe então um controle, uma política de acesso ao meio. Outra questão que é interessante é que ele só tem 4 formatos diferentes de quadro ou de frames, é uma estrutura bem simples, então, que permite a implementação por dispositivos com uma menor capacidade de comunicação. E se eu não estou enganado, isso aqui, tentando puxar uma questão histórica aí, remonta aos anos 80 ou início dos anos 90. Não é um protocolo tão antigo, mas também não é algo recente. Por função de terem vários dispositivos compatíveis hoje em dia assim no mercado, com essa camada enlace CAN, ele também está sendo adotado em outras aplicações que requerem redes com esse tipo de característica, recuperação de erros rápida, tempo de entrega garantida e taxas de dados razoáveis aí, em outras aplicações também, não só automóveis. A gente acabou de ver exatamente esse diagrama aqui que falava sobre esses vários dispositivos que podem estar comunicando em tempo real, né? Dentro de uma rede de um carro. Hum. Essa série de protocolos que a gente vai ver em seguida aqui são especificamente protocolos de automação. Então, usados realmente em redes industriais, e a gente pode chamar eles de protocolos de campo ou field buses. São aqueles que interligam os dispositivos no mais baixo nível, realmente. Se a gente lembrar lá na pilha de protocolos que a gente viu e nas funções de cada um, nas aulas anteriores, a gente vai falar sobre protocolos que estão, em geral, aqui embaixo, dispositivos de campo de fato, e eventualmente alguns aqui no nível 2, ou que tenham variações que comportem a comunicação entre nível 1 e nível 2, ou até mesmo mais para cima. Mas o primeiro que a gente vai olhar aqui é o DeviceNet. O DeviceNet, ele usa, inclusive, ele é baseado em CAN, na camada mais de baixo, mas ele especifica os formatos das mensagens a serem trocados. Ele suporta, pelo endereçamento dele, então, até 64 dispositivos diferentes, e nesse caso, os dispositivos vão ter que ser configurados de forma a que eles possam operar em 125 kbps por segundo, 250 ou até 500 kbps por segundo. Uma coisa muito prática desse tipo de barramento, e que outros também aderem a essa funcionalidade, é que o barramento de dados, os mesmos fios usados para o barramento de dados, eventualmente podem ser utilizados para alimentação dos dispositivos. Por isso é curioso aqui, que nessa ilustração em que a gente tem vários dispositivos ligados ao barramento, a gente tem uma fonte aqui, ó, 24 volts ligado no barramento, que é uma coisa curiosa. Existe algo que é bem prático na realidade. Quando eu puxo 2 cabos de um barramento para um dispositivo, eu vou ter que também puxar sempre alimentação separado, mesmo que seja um dispositivo simples, como um sensor de barreira, um dispositivo que consome meia dúzia de miliamperes para operação, ou daqui a pouco um sensor óptico de outro tipo, uma botoeira, ela vai ter que ter uma pequena lógica de comando para responder no momento correto, quando ela for pedida a responder com o seu status, ela vai ter que transmitir os seus dados para a rede, então ela tem que ter uma pequena lógica de comando, uma lógica digital que consome centenas de microamperes, talvez, de alimentação. Mas quando o barramento permite que a alimentação flua junto com os sinais de dados, isso é bastante interessante. Poupa um monte de serviço aí na instalação e de cabeamento de fontes espalhadas pelo ambiente e tudo mais. Então, é uma característica interessante fornecer alimentação. A gente vai ver nos outros protocolos também as formas que isso é implementado. A gente pode ver aqui exemplos de vários dispositivos que são ligados a esse barramento. Desde drivers AC, aqui, inversores, interface homem-máquina, aquelas torres de sinalização, que também são dispositivos de automação, que também vai ser um atuador que vai receber informações, um sensor de proximidade, sensor óptico, os mais diversos dispositivos de automação, ou uma CNC aqui embaixo, um driver para controle numérico, uma interface homem-máquina. Todo mundo pode ser usado ou interconectado com um protocolo qualquer desses, como o DeviceNet ou outros que a gente vai ver em seguida. Esse outro protocolo aqui, que para mim parece mais popular do que o DeviceNet, é um tal de Fieldbus, ou então Foundation Fieldbus, mas Fieldbus conhecido aí popularmente. Esse tipo de protocolo ele trabalha com uma taxa de dados 31.25 kbps por segundo. Então, os dispositivos que venham a se comunicar nisso aqui, eles têm que ter essa configuração. E se eles forem compatíveis com o Fieldbus, provavelmente já tenham como básica essa configuração. Ele usa um tipo de codificação chamada Manchester bifásica, que também prevê, nesse caso, 3 níveis lógicos, que seriam nível
nada, o barramento está livre, nível baixo, nível alto, e que deve acontecer em todos os tipos de comunicação que tem um barramento. Deve se possibilitar deixar esse barramento vazio e saber que ninguém está transmitindo, né? Faz bastante sentido. Mas nesse caso aqui, a gente tem uma coisa bem mais, no ponto de vista nosso eletrônico, que a gente está acostumado a tratar, é que como é que acontece essa comunicação entre os vários dispositivos com alimentação simultaneamente? Nesse caso aqui, o sinal utilizado aqui para comunicação, ele é uma pequena ondulação que é sobreposta sobre uma tensão de alimentação que pode ficar entre 9 e 32 volts aqui. E agora sim nós estamos falando de eletrônica aqui, nós estamos chegando mais perto do que é palpável para a gente, né? Então, toda essa tensão média aqui seria entre 0 e 9 a 32 volts, uma certa tensão, que poderiam ser aqueles 24 do exemplo de cima lá do outro protocolo, né? 24 volts, é usada para alimentação do dispositivo. E essa pequena ondulação aqui em cima, como está em alta frequência, que tem uma amplitude aqui entre 0,75 e 1 volt pico a pico, é uma amplitude pequena, comparando com esses 9 a 32 volts de tensão contínua, ela vai ser interpretada pela parte digital do dispositivo e vai ser decodificada em bits e interpretada para eventualmente gerar uma resposta no barramento. Mas a resposta também vai ocorrer pelo meio do aumento do consumo de energia do dispositivo. Vejam bem, o dispositivo só tem dois terminais. Ele é alimentado, ele carrega um capacitor ou algum outro elemento de armazenamento de energia ali, provavelmente um capacitor, com a tensão média nesse barramento. E quando ele for querer transmitir de volta uma informação, ele vai consumir um pouco mais ou consumir um pouco menos de energia desse barramento em relação ao consumo médio. E aí ele vai consumir aqui ó, entre 15 e 20 miliamperes pico a pico, essa amplitude. Ora ele vai diminuir o seu consumo de energia, ora ele vai aumentar para modular essa informação. Interessante desse ponto de vista. Então, o dispositivo que vai ter capacidade de sentir essa ondulação de tensão, geralmente a ondulação de tensão ela vai ser separada da tensão média aqui por um capacitor ou algo do tipo, mas também pode ser sentida essa variação da tensão ou da corrente por um resistor pequeno em série no dispositivo. Mas é uma curiosidade aqui e é algo bastante prático. Evita de eu ter que ter um par diferencial para comunicação, de ter que ter mais dois fios para mandar referência de tensão e a tensão positiva e referência, né? Ou negativa e referência. Então é algo muito prático na implementação de redes aqui, mas que, em último caso aqui, para que a gente consiga ter essa variação de tensão na alimentação, a entrada do dispositivo não pode estar ligada diretamente num capacitor muito grande. Por isso mesmo, os dispositivos eles são ligados por um resistor no primeiro capacitor de entrada. Se eu tivesse um capacitor diretamente ligado ao barramento, esse capacitor para alta frequência ele é um curto-circuito. Quanto maior a frequência, menor a impedância no capacitor. Então eu não posso ter capacitores ligados diretamente ao barramento. Eu tenho que ter um dispositivo tipo resistor ou tipo indutor em série com ele. Porque senão eu estaria matando esse pequeno sinal que eu estou sobrepondo lá em cima. Outro protocolo que também segue essa mesma filosofia de ter vários dispositivos conectados em paralelo e que também se permite a alimentação pelos mesmos fios em que se transmite as informações, né? É esse protocolo chamado HART, Highway Addressable Remote Transducer, por causa dessa sigla, mas que é uma rede multiponto também, em que vários dispositivos podem ser ligados em paralelo. E uma curiosidade desse tipo de dispositivo é que ele permite uma migração mais suave entre dispositivos analógicos e permite a interoperabilidade entre os dispositivos analógicos que já estejam instalados e a deposição de controladores HART ou outros dispositivos HART em paralelo. Por isso que fala aqui em fácil integração. Esse protocolo ele também trabalha com essa lógica de que o dispositivo pode ser alimentado simplesmente por dois sinais e que fornece uma tensão de alimentação, ele tem uma pequena eletrônica marcada lá dentro e a resposta do dispositivo que vai responder, nesse nosso caso aqui um sensor que vai responder enviando uma informação de volta, ela vai vir pela corrente drenada por esse sensor. Uma faixa típica aí de dispositivos trabalha com essa lógica em que nível lógico alto ou baixo representa 4 miliamperes sendo drenado e outro nível
é 20 mA sendo drenado. Então, funciona nessa lógica entre 4 e 20 mA. Dispositivos analógicos também costumam ter essa equivalência, em que 4 mA corresponde ao valor mínimo da variável, pode ser, nesse exemplo, um nível de água, poderia ser uma temperatura, uma certa faixa, e 20 mA sendo drenado correspondem a estar no valor máximo dessa sua variável. Não somente discreto, tendo a corrente mínima e a corrente máxima, mas também toda essa faixa aqui no meio, em que 50% da variável medida corresponderia a 12 mA, então, bem no centro dessa faixa aí. Para dispositivos analógicos, sendo lido conforme essa regra. Para dispositivos digitais, essa pequena modulação, da mesma forma que a gente viu no protocolo Field Bus antes lá em cima, essa ondulação sobreposta em alta frequência, ela vai ser sobreposta em paralelo aqui em cima. Então, com taxas de dados até 1.2 kbps por segundo, permitindo o endereçamento de até 15 dispositivos, ou até 63 dispositivos em versões mais recentes. Ele funciona da seguinte forma, em que os diversos dispositivos ficam ligados em paralelo e são endereçados conforme a sua pré-configuração. E essa pequena ondulação ela é enviada pelo modem ou pelo dispositivo mestre que está mandando na rede. Ele vai causar essa pequena ondulação no barramento. E é possível mexer essa tensão no barramento porque tem um resistor em série com a fonte, aqui um resistor pequeno, mas que permite que, por meio de variação no consumo de corrente, também varie levemente essa tensão que chega nos terminais dos dispositivos. Cada um vai interpretar. Eventualmente, quando ele é o dispositivo sendo endereçado, ele vai também responder por meio da modulação da corrente que ele está drenando no barramento. Essa modulação da corrente que ele está drenando no barramento também causa uma queda de tensão no resistor da fonte e que o comunicador ou o controlador da rede vai conseguir detectar essa pequena variação. Então é uma lógica que pode parecer um improviso, que reduz a quantidade de fios, tudo isso, mas é bastante eficiente nesse sentido. E os dispositivos analógicos que estejam sendo alimentados pelo mesmo barramento, que não tem implementada a lógica HART, eles simplesmente vão continuar respondendo o tempo todo com a variável analógica de 4 a 20 mV ou a 4 a 20 mA. Eles não vão conseguir perceber essa modulação rápida da tensão de alimentação, conforme a gente vê aqui embaixo. Os dispositivos analógicos, eles não percebem essa variação da alta frequência. Então, quer dizer, um dispositivo HART ele pode, ao mesmo tempo, fazer as duas coisas. Ele pode representar uma variável de forma analógica, mexendo a sua corrente de alimentação, suavemente aqui, em baixa frequência, de acordo com a seguir a dinâmica da variável que ele realmente quer apresentar. Mas, para ele ser compatível com as redes HART mais recentes também, ele pode implementar a comunicação em alta frequência aqui, transmitindo os uns e zeros por meio dessa modulação em alta frequência, quando ele for pedido a responder, obviamente. Então, olha só, do ponto de vista do dispositivo sendo implementado, do sensor, do transdutor, que implemente a lógica HART, ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele pode responder às variações de alta frequência, ele pode seguir em baixa frequência, mandando a dinâmica analógica daquela variável que ele está lendo. Se eu ligar ele num sistema HART de fato, ele vai já responder de forma digital, perfeito. Se eu ligar num sistema analógico, ele vai continuar, ele já está seguindo aquela lógica de drenar 4 a 20 mA, então o sistema analógico ele também vai ser compatível, porque o sistema analógico tem uma dinâmica lenta e não vai nem perceber essa modulação em alta frequência aqui em cima. Por isso a gente fala que ele tem essa interoperabilidade de um dispositivo HART poder ser ligado a um sistema analógico ou a um sistema digital, quando esse sistema digital comportar essa funcionalidade. Eu diria por último aqui, mas ainda tem, depois no Modbus a gente também vamos falar sobre o Field Profibus. Mas eu quero focar com vocês um pouco no protocolo Modbus aqui, porque a gente tem uma atividade baseada nele. O Modbus, que é um protocolo também de automação, que eu diria que é bastante mais popular, é muito mais comum utilizar encontrar dispositivos que comportem esse protocolo. Ele é um protocolo que define formato de mensagens. Basicamente são mensagens de consulta e mensagens de resposta, são dois tipos. Quadros, frames. E define como as informações são representadas dentro desses frames, porque eu posso enviar diretamente bytes ou eu posso enviar informações que são codificadas conforme a tabela ASCII e que são legíveis ao ser humano. Por que isso seria feito na comunicação entre máquinas? Se eu enviar
as informações representadas, tipo, eu quero mandar o número 64. Eu não vou mandar só um byte em binário, escrito 64, codificado de acordo com o peso decimal de cada bit. Eu vou mandar um caractere ASCII inteiro que representa o 6 e outro caractere ASCII inteiro que representa o 4. Ou no exemplo aqui de baixo, se eu quero mandar a informação 6F13, eu vou ter que mandar cada um dos octetos que representem 6, que representem F, que representem 1, que representem 3. Cada um dos conjuntos de 4 bits aqui. A gente pode até dizer, aqui no caso numa representação hexadecimal, né? Isso aqui está transmitindo mais bits do que seria necessário transmitir essa codificação ASCII quando a gente utilizar a codificação ASCII. Mas eu posso ligar em qualquer computador, pegar uma porta serial qualquer do computador, como a gente viu antes aqui, que poderia configurar no Windows as portas seriais, né? E ver aqui no meu terminal os dados que estão trafegando numa rede Modbus configurada nesse formato ASCII. Porque todos os dados que viessem, eles estão codificados em caracteres ASCII e eu vou conseguir facilmente codificar. Não preciso ter um programa específico para ler, eu vou conseguir visualmente capturar alguns dados e observando o que está acontecendo nele. Então é fácil de visualizar e interpretar quando se usa esse modo ASCII. Mas o modo RTU, que realmente pega os dados e transmite em binário puro, ele não é legível ao ser humano, porque tem configurações, tem sequências de bits aí que representam comandos, que não são caracteres imprimíveis, como a gente viu no tabela ASCII. Mas ele é mais eficiente, ele transmite taxas de dados maiores. Mas ele só funciona, então, em comunicação entre dispositivos. São duas formas de representar as mesmas informações, porque o formato geral dos quadros, eles têm o mesmo formato. Só a forma de representar eles na hora de transmitir, no modo ASCII são legíveis, só mencionam caracteres imprimíveis, e no modo RTU, então é binário puro e são só comunicação entre dispositivos. O Modbus ele não define também meio físico, ele diz, olha, usa o meio físico que tiver aí, pode ser até mesmo aquelas interfaces seriais, mais comumente. Ele tem essa arquitetura mestre-escravo, em que o escravo nunca vai falar nada, a não ser que ele seja interpretado e pedido que se fale. Por isso existem quadros que pedem consulta e quadros que pedem resposta. Os escravos eles estão ali só ouvindo o que passa na rede, quando eles forem endereçados, eles vão gerar então uma resposta com quadro de resposta. Senão, eles vão simplesmente receber os quadros de consulta e ignorar todos eles. Modbus. Inclusive, eu vou voltar na primeira ilustração que a gente viu nessa aula e viu nas duas aulas anteriores também, que é essa ilustração, que ilustra exatamente o Modbus. E aí a gente pode ver aqui que a mesma estrutura da camada de aplicação aqui, que define o formato das mensagens, ela pode ser utilizada para gerar quadros de consulta e resposta e ser encapsulado dentro do datagrama TCP, que vai ser jogado no datagrama IP, que pode ser jogado numa rede Ethernet, Wi-Fi, o que for aqui. Ou o mesmo tipo de formato de mensagem também pode ser jogada diretamente num barramento RS-232 ou RS-485. Desculpe, um barramento 485 ou 232 é ponto a ponto. E seguir simplesmente essa lógica de acesso master slave para se transmitir. Eventualmente também, o Modbus pode ter jogado em outro tipo de interfaces físicas aqui, camada de enlace e camada física, mas que fique claro que no escopo da definição do Modbus ele só fala em formato de mensagem. Lá numa das referências que eu botei para o Modbus aqui, que está aqui nesses links da entrada aqui, a gente acha esse conteúdo aqui, em que a gente consegue encontrar aqui como é feita o tipo de troca de mensagem de Modbus e o conteúdo desses frames. Em que basicamente um quadro Modbus aí, ele é construído por, se a gente olhar aqui, começa com o endereço do escravo a ser endereçado, que é um byte, segue a função, que é mais um byte, seguem N dados, no caso num quadro de resposta ou transmissão de dados, e um CRC no final, que é um código de correção de erro, que é um cálculo realizado sobre todos os outros bits da mensagem. Caso o receptor realize esse cálculo e também o valor feche exatamente com o CRC que ele recebeu, quer dizer que chegou íntegro esse quadro. É uma espécie de verificação de erro a nível de camada de enlace. Ou de camada de aplicação, perdão, já que a definição desse quadro vem lá na camada de aplicação lá em cima. E ele tem alguns tempos aqui, antes e depois do frame, para garantir que seja identificado que realmente começou a transmissão antes. Aqueles tipos de operações lá respeitam esses
esses códigos aqui, quer dizer, o tipo de função realizada. Pode ser leitura do status de uma bobina, leitura de uma entrada, leitura de outro registrador de retenção, leitura do registrador de entrada, escrita numa bobina, no status de uma bobina. Vocês podem ver que os tipos de funções eles já são inclusive voltados para automação, porque afinal não é simplesmente leitura escrita no registrador. Ele já tem um código específico dizendo eu quero ler o status de uma bobina, eu quero ler o status de uma entrada, eu quero escrever no conteúdo de uma bobina, no status atual de uma bobina, eu quero alterar o valor de uma saída, nesse caso aqui, faz sentido. Eu quero escrever no outro registrador simples, ou algumas funções em que pode se gerar múltiplas transações ao mesmo tempo. Eu quero escrever várias bytes em sequência, múltiplo coil status. Eu quero escrever vários registradores na sequência. Então, esses são os formatos principais de mensagens do tipo Modbus que vão poder ser aceitas ou escritas. Vejam isso aqui e depois a gente vai ver um exemplo em que um CLP que implementa Modbus, que é compatível com isso. Mas então, o Modbus tem sempre a especificação se ele usa essa representação em ASCII ou RTU, e ele tem sempre a arquitetura mestre-escravo. Então, um dispositivo ele só pode ser Modbus mestre ou Modbus escravo. Modbus mestre geralmente vai ficar com o papel do dispositivo controlador na rede, ou também o mestre pode ser o dispositivo que trabalha no sistema de monitoramento, supervisão, e simplesmente vai buscar informações. E os escravos, em geral, são a maior parte dos dispositivos que estão no barramento, que podem ser dezenas de dispositivos, já que tem 8 bits para endereçamento, né? A gente pode estimar aí que até 255 dispositivos diferentes vão estar pendurados na rede, ou até 256 se não tiver nenhum endereço de broadcast. Mas para a conexão desses dispositivos Modbus com outras redes, a gente já viu antes que pode existir o papel aqui de um gateway no meio do caminho. Pode existir, ou então se a rede for fechada só entre os dispositivos, pode ser simplesmente a mesma interface, mesma camada de enlace para todo mundo. Mas o papel do gateway seria, nesse caso, como eu exemplifiquei desde o início lá, pegar aquela mensagem Modbus que está dentro de um frame Ethernet, nesse caso aqui, que foi carregado por uma rede IP, um protocolo TCP, um protocolo da camada de transporte implementado, e pegar só aquela informação embarcada dentro da mensagem lá, encapsulada dentro da mensagem, e transmitir ela numa outra camada, numa outra interface dele, que seria na interface compatível com talvez um protocolo serial, talvez outra camada de enlace e camada física compatível. Então, por meio de gateway, se consegue acessar um número aí indeterminado de diferentes dispositivos, porque cada pedaço de rede aqui, sub-rede, pode ser acessível de fora também. Claro, sabendo o endereçamento do gateway específico no meio do caminho também. Mas os dispositivos não sabem que existe uma rede do lado de fora. Eles podem simplesmente implementar a lógica das mensagens. Eu vou correr de novo para a nossa pilha de comunicação lá em cima. Ele pode simplesmente um dispositivo implementar só essa versão aqui, em que ele opera sobre uma camada de enlace, camada física de um tipo, e o outro dispositivo na outra ponta que gerou a transação de pedido de leitura, ele implementar essa versão aqui, e o que o gateway no meio do caminho vai fazer, ele vai receber essa informação, tirar tudo fora o que pertence só à pilha do gateway aqui, e gerar na outra interface dele uma mensagem, a mesma mensagem, que está na camada de aplicação lá em cima, repetir ela nesse meio físico, nessa camada de enlace do lado de cá. Da mesma forma que a resposta, o gateway vai ter papel também de encapsulá-la de volta uma camada de transporte TCP, camada de rede IP, e enviar ele para a interface da internet para que a resposta tenha alguma utilidade. Né? Então, esse Modbus é um protocolo bem comum e a atividade que ficou como sugerido dessa aula é exatamente ler uma parte do manual de instruções de um CLP e que ele fala como se configura, com quais modos vão operar, com quais modos esse CLP vai operar. Ele usa a interface RS485, tem lá configurações, como é que se configura a taxa de dados desse dispositivo, como se configura o modo, esse CLP pode atuar como mestre ou como escravo dentro de uma rede, ele pode operar, então, inclusive, não seja um modo mestre nem escravo, como o modo data link, em que ele usa a rede Modbus
para automaticamente trocar mensagem entre vários CLPs e um CLP poder operar sobre as portas de saída do outro, ou então ler status de portas de entrada do outro, e tudo isso. Então são duas situações. Uma em que ele pode operar como mestre ou escravo e outra em que ele faz um uso desse Modbus de forma automática para trocar informações entre os vários CLPs do mesmo fabricante. De uma forma automática, transparente, em que eu configuro um programa num CLP e eu uso uma variável que na realidade não está dentro daquele CLP, mas por meio do módulo datalink ele vai estar lendo a entrada de outro CLP. Está aqui o manual em português desse CLP da VEG, que é o clique. Eu já tenho ele inclusive aberto aqui. O clique 2. E a parte que eu pedi de leitura dele é o capítulo 10, que tem aqui que fala sobre esses três modos, fala sobre as configurações necessárias. Vejam uma questão que tem que ficar clara aqui, é que aquelas mesmas funções Modbus, que suporta, como a gente viu lá naquela referência externa, esse CLP suporta algumas delas também, com os mesmos códigos, e tem inclusive a instrução que começa aqui exatamente como fazer a interligação física dele. No início do capítulo ele fala como fazer a configuração das taxas de dados, as configurações do modo do CLP, modo escravo, modo mestre ou não, modo data link, como a gente vai ver o outro lá. Mas eu quero que vocês leiam toda essa parte desse capítulo, que vão ver todos esses tipos de conceito. E na próxima aula a gente começa falando sobre esse problema aqui, da configuração desse CLP, e tira algumas dúvidas aqui. Porque aqui a gente vai ver tanto a questão do tipo de meio de comunicação, cabeamento utilizado, os terminais dele, tudo isso, e até mesmo como se implementa isso nele. Como dentro do software de programação do CLP, a gente vai ter que configurar ele para ter interconectividade, os vários dispositivos na rede conseguirem se comunicar. Por último, e não menos importante, cabe aqui só trazer de forma informativa, mais aqui, que existe um outro protocolo também que é bastante comum, que se chama Profibus. Esse protocolo Profibus, diferente dos outros que a gente viu até anteriormente, ele tem versões diferentes, apesar de terem o mesmo nome por trás, que tem aplicação, automação e comunicação mais baixo nível, comunicação entre CLP e dispositivos, menores taxas de dados, que são aqueles protocolos lá que a gente viu até agora de entrega de tempo determinístico de entrega de pacotes, tudo isso, uma taxa de dados mais baixa. Ele tem uma versão chamada Profibus DP, que ele tem taxas de dados maiores, mas aí ele já não é voltado para aquela camada mais baixa da comunicação lá. Ele já é voltado para a comunicação das pilhas mais altas, a camada mais alta da pirâmide de comunicação lá. Então aqui a gente tem mais ou menos um resumo desse Profibus, sendo que existem 3 versões dele. Esse Profibus usado na comunicação aqui entre os dispositivos, uma rede mais alto nível, talvez um sistema de supervisão. O Profibus PA, que está diretamente ligado nos dispositivos, o Profibus DP, que está ligado mais nos CLPs e permite maior tráfego de dados. Então, só para ver que o Profibus sozinho ele não é um protocolo só, tem que ver exatamente de qual dos tipos ele é, voltado para qual uma das partes da aplicação. Se a gente lembrar na pirâmide que a gente viu desde o início desse assunto, processo é o nível mais baixo, manufacturing talvez seja um nível intermediário entre 2 e 3, e mais alto nível aqui sobre redes de internet, TCP/IP, seria o Profibus usado para aquela rede de monitoramento lá em cima. Ele usa também interface RS485 mais comumente.